Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma reflexão sobre os textos da Bíblia e entender um pouco melhor essa escritura, o que é que ela nos diz, né? Será que a Bíblia é sagrada, ou que dizem que é sagrada, ela foi alterada por homens, ou ela foi só escrita por Deus e pronto, e ela é original do começo ao fim? Bom, você está vendo aí o resultado de uma análise de referências cruzadas da Bíblia dispostas em uma representação visual. Tá aí, essas cores que você está vendo são referências cruzadas, né, que sai lá do Gênesis e é citada lá no Antigo Testamento, né, como você pode ver aí, né, nesse cruzamento, né, sai de um ponto, vai lá para outro ponto, né, então quer dizer, sai lá do Gênesis, vai para o Apocalipse ou vai para o Novo Testamento, e assim as referências são cruzadas, né? O que isso significa? Por que existem essas referências cruzadas como nós estamos observando? Bom, cada uma das linhas da parte inferior da imagem é um versículo bíblico. O comprimento de cada linha é proporcional, não é, ao número de vezes que esse versículo é mencionado de alguma forma por algum outro versículo da Bíblia. Então nós podemos perceber que, em outras palavras, essa imagem é um mapa, onde mostra as 63.779 referências cruzadas na Bíblia. Esse texto é enorme, né, que abrange, escrito ao longo de milhares de anos, por centenas de pessoas de uma ampla variedade de origem, de diferentes línguas, de diferentes lugares, né, contendo aí mais ou menos 1.500, 1.600 anos para sua composição. Contém aí 73 livros para os católicos e 66 livros para os protestantes. Foi escrita aí por mais ou menos 40 autores, escrita em 3 continentes, e contém essas 63.779 referências cruzadas. E quer contar uma história só. Ela não chegou, né, até nós com bordas douradas, né, encadenada em couro. Ela surgiu ao longo do tempo através da tradição oral e mais tarde que foi escrito em folhas de papiro e peles dos animais. Primeiro eram apenas cópias individuais de cartas e depois foram agrupadas em um códice, né, um livro, ou seja, alguém ter uma coleção completa das escrituras teria sido uma raridade incrível e inacreditável, porque é preciso lembrar que a imprensa só foi inventada lá pela volta de 1.500 anos. Voltando para as perguntas, né? Sim, a Bíblia foi alterada por seres humanos e, na realidade, ela foi escrita por seres humanos, isso é fato. O que difere é que uns acreditam que ela foi inspirada por Deus e outros não. É quase impossível não sofrer deturpação histórica, ainda mais depois de tanto tempo. A Bíblia original praticamente não existe, mas mesmo que ao longo dos séculos muitos tentaram fazer muitas alterações, algumas coisas conseguiram, mas na grande maioria delas foram identificadas quando feitas comparações com manuscritos mais antigos ou bem próximos historicamente e bem mais confiáveis. Então existem os textos bíblicos que nós temos em nossas mãos e a partir dos anos que passaram foram sendo encontrados textos bíblicos. Esses textos bíblicos foram sendo datados e, conforme foram datados, foram comparados com os textos bíblicos das Bíblias que nós temos em nossas mãos, para ver se os textos tinham uma forma linguística igual, os vícios de linguagem eram os mesmos, para que pudessem identificar se era o mesmo autor, se havia ou não mudança nos textos, se tinha acréscimos, interpolações, etc, etc, etc. Enfim, os textos da Bíblia etíope ou certos manuscritos antigos, que por vezes foram descobertos, inclusive recentemente,
só provam isso. Claro que há muito que se estudar, mas se pegar versões antigas da Bíblia e comparar com as diferentes vertentes cristãs, você notará que geralmente o que muda é a interpretação, mesmo que haja certos apócrifos em uma ou outra edição. Quando você descentraliza algum conhecimento, fica bem difícil alterar ele, pois sempre vai haver com o que comparar, e parece que o Criador, para quem acredita, fez exatamente isso, sem contar com a cadeia de complexibilidade, pois há estudos teológicos e epistemológicos que conseguem identificar com certa precisão inconsistências nos textos bíblicos. Então ela foi alterada? Sim, mas não ao ponto das suas condições fundamentais e basilares de objetivos enquanto livro serem totalmente abrandadas. A Bíblia foi alterada diversas vezes, diversos textos, em diversas épocas e em diversos contextos. Essas adulterações nem sempre foram por desonestidade, em alguns casos foram erros humanos, falhas humanas, mas no conjunto pode-se dizer que quase a totalidade dos textos corresponde aos textos originais. Isso faz da Bíblia um texto sagrado? Não, a Bíblia contém relatos humanos e é esse o seu valor real. Vamos considerar alguns relatos importantes da Bíblia. O relato da morte do gigante filisteu Golias é contado de 3 maneiras diferentes no livro de Juízes e Crônicas. Isso a gente pode entender como erro humano, não foi provocado desonestamente. No Novo Testamento, outro problema, quando se narra o nascimento de Jesus, o texto fala de uma virgem que conceberá e dará à luz. Um erro de tradução ou uma desonestidade. A palavra hebraica original significa mulher jovem. Ao traduzir a palavra do hebraico para virgem, o tradutor estabeleceu que foi um milagre e que a jovem Maria não tinha tido relação com nenhum homem e nem com José. Essa desonestidade favoreceu o mito de Jesus, Filho de Deus, que muitos evangelhos apócrifos desmentem. Esses evangelhos foram banidos no ano 325, depois do arranjo do imperador Constantino de sanear o cristianismo de seitas consideradas hebraicas. Então, perceba que tem 2 exemplos aí, de narrativa desonesta, diferente apenas porque os narradores eram humanos e erraram, Pelo menos um deles errou. Essa desonestidade favoreceu o mito de Jesus, Filho de Deus, que muitos evangelhos apócrifos desmentem, Então a narrativa de um milagre de uma virgem concebendo prevaleceu, uma desonestidade causada por um tradutor safado, desonesto. Perceba que nós vimos 2 exemplos, um de narrativa honesta, diferente apenas porque os narradores eram humanos e erraram, e outro porque foi desonesto e a intenção dele era tornar Jesus Deus. Então, um tradutor malandro, que se aproveitou de uma palavra ambígua e introduziu os cristãos a acreditarem na deslavada mentira da concepção virginal de Maria. Mas, mesmo com essas derrapagens, no seu conjunto a Bíblia tem conteúdo legal, livros filosóficos, livros humanos, costumes de uma sociedade agrária lá do Oriente Médio. Tudo humano, nada divino. Tire Deus do assunto e você terá uma coleção de livros incríveis com ótimas informações. Como está escrito no livro de Eclesiastes:
Não há nenhuma vantagem do ser humano sobre os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos vieram do pó e ao pó voltarão. Então é um texto muito clássico, estoico, moderno, né? Compara o que a ciência atual já revela e que toda a natureza humana partilha do mesmo final, que é a morte. Assim como os animais morrem, os seres humanos morrem. A única diferença é o simbolismo que o homem dá para a existência, para a vida, que os animais não têm essa condição de simbolizar a vida. Mas os homens têm, por isso há uma diferença. Mas na morte todos são iguais entre homens e animais. Todos morremos e todos viramos pó e tudo se acaba. Um grande abraço. Tchau, tchau.